linda! Hoje o vídeo é totalmente diferente. O vídeo é respondendo uma enquete lá do Instagram, @AngelRamosOficial, OFC, tá bom? Tá bom. Eu coloquei lá no Instagram uma pergunta pra vocês a respeito do meu outro emprego, meu emprego fixo. Pra quem não sabe, eu sou da área da saúde e eu coloquei lá no Instagram se vocês tinham curiosidade de saber como é trabalhar na área da saúde numa época de pandemia. E vocês responderam que sim, gente, fiquei até surpresa. Várias pessoas me enviaram diversas perguntas pra eu poder responder. Então, chega de blá blá blá, vem comigo. Eu vou deixar aqui as perguntas para vocês acompanharem junto comigo. A Jenny, do canal Jennifer Gama, me enviou a seguinte pergunta. Tem surgido muitos casos no seu hospital? Já acompanhou algum caso grave? Bom, para quem não sabe, eu não sou da área da enfermagem. Eu sou recepcionista com muito amor e orgulho. Então, o meu acompanhamento com relação aos pacientes é um acompanhamento inicial. Mas sim, tem casos no meu hospital. Tem casos no hospital em que eu trabalho, sim. Inclusive, o hospital em que eu trabalho é um hospital público que atende pelo SUS. Se eu já acompanhei algum caso grave, já vi alguns pacientes entubados lá. Então, tem caso grave, sim. E é muito triste, sabe? O mais a gente pode fazer é orar a Deus e pedir a Deus por essa pergunta do Leandro Lopes X. Vou deixar aqui para vocês acompanharem no Instagram dele. Ele perguntou, tem contato com que estão infectados? No hospital onde eu trabalho, foi aberta uma área chamada gripário. Essa área foi aberta apenas para atender pessoas que tenham possíveis sintomas de Covid, né? Que vem aquele sintoma gripal inicialmente. Então, a gente tem contato com essas pessoas, sim. Porque é a gente que recebe essa pessoa e sou eu quem faço a abertura da ficha dessa pessoa, que depois vai passar no médico e vai lá constatar se o Covid confirmado sim ou não. Ramos me perguntou duas coisas. Como é trabalhar na área da saúde e que parte você mais gosta? Trabalhar na área da saúde não era um plano meu, nunca foi. Acabou vindo como caminho de Deus na minha vida. A parte em que eu mais gosto é a parte em que eu consigo ajudar um paciente. Eu vejo que essa minha ajuda fez diferença na vida dele, sabe? Então, às vezes, parte muito de mim também ter a sensibilidade para ver que aquele paciente não tá muito bem. E aí eu posso ir lá e chamar um enfermeiro e muita coisa vem de nós recepcionistas, de nós que temos ali um primeiro atendimento com o paciente. A Mila me perguntou, eu queria saber sobre as divisões dentro do ambiente de trabalho da saúde. Bom, antigamente o hospital atendia normalmente várias especialidades, é um hospital 24 horas. Hoje em dia muita coisa está mudando, então, por exemplo, onde eu trabalho, o setor da ortopedia foi encerrado, o atendimento lá, e eles vão atender em outro hospital da região. Para quê? Para abrir mais vagas para Covid-19. Então eu vejo que mudou bastante coisa. Setores que antigamente eu tinha acesso, eu entrava, hoje em dia eu não posso entrar mais. Também foi aberto esse gripário, que é um setor específico para atender esse público. Laura, minha amiga do canal Meu Mundo, Meu Lar. Como é trabalhar dentro de um hospital com essa pandemia? Qual o seu medo? Meu maior medo é pegar e transmitir para os meus familiares. Barbosa Oliveira perguntou o seguinte, eu queria saber sobre os cuidados que vocês precisam tomar a mais e as escalas, se tá normal ou se mudou alguma coisa, né? Bom, os cuidados que a gente tem tomado são o uso de EPIs, coisas que nós da recepção não usávamos. Então, a gente tem usado máscaras, todos os plantões, e eu estou levando para o hospital a minha touca de cetim. Por quê? A indicação é que você lave seu cabelo todos os dias quando você tem contato. Só que, gente, impossível lavar meu cabelo todo dia. Então, uma forma que eu encontrei foi protegendo o meu cabelo. E aí eu posso lavar essa touca todos os dias porque ela vai secar super rápido. Além disso, eu estou tentando ir sempre com uma blusa de manga comprida para tentar evitar mais contatos. Uso bastante álcool em gel lá. Estou usando luvas. Essa daqui estava perdida na minha bolsa. Eu só tenho essa, tô sem o par. Mas lá no serviço estou usando luva. Minha unha tá grande, então eu prefiro usar a luva, que é mais segurança pra mim mesma. Sobre a escala de trabalho, lá no hospital eles abriam horas extras. Eu não precisei fazer nenhuma hora extra. Além disso, o hospital, a minha empresa, terceirizou outra empresa
para trabalhar com os pacientes de Covid. Porque os nossos funcionários, ou seja, meus colegas de trabalho, nunca que vão dar conta de tantas pessoas que está previsto para chegar lá. Então foi necessário contratar outra empresa com auxiliares e médicos e enfermeiros só para atender esses pacientes. Minha amiga Samara Santos Oficial, que é uma cantora maravilhosa por sinal, perguntou como se manter firme psicologicamente. Nos primeiros dias que foram falados sobre o Covid-19, eu não fiquei assustada nem um pouco, vou falar bem a realidade. Mas depois, quando um médico, um amigo meu, ficou internado por Covid e continua internado por Covid, eu percebi o quanto estava perto de mim aquilo. E quando o hospital em que eu trabalho começou a fechar setor, abrir setor, mudar nome de setor, contratar pessoas novas, foi ali que eu percebi que realmente, o negócio é grave. Desde então, quando isso aconteceu, eu cheguei a ficar um pouco abalada psicologicamente. Mas eu me apego muito, muito, muito à palavra de Deus. Para quem não sabe, sou serva de Deus. E o último culto presencial em que a gente esteve presente, a palavra foi muito clara comigo. E a palavra disse: esforça-te e tens de bom ânimo, não tema, pois eu sou contigo. Então eu me apego muito, muito, muito em Deus, na confiança do Senhor, porque eu acredito que nem sequer uma folhinha de uma árvore ela cai se Deus não permitir, sabe? Então, em tudo, Deus está na minha frente. E é assim que eu me mantenho. Quando eu percebi que eu estava ficando abalada, o que eu fiz? Orei a Deus, me ajoelhei e falei: Senhor, tira esse medo de mim, porque eu preciso trabalhar. E aí Deus me acalmou meu coração, me deu uma palavra de ânimo e aí eu voltei. Então é isso, gente. Quando você se sentir fraco psicologicamente, ora a Deus, pede a Deus ajuda, porque Deus ele vai te ajudar. Adeli Lima, minha amiga também, perguntou: questão de se proteger, vocês usam o quê? Bom, lá no hospital eles dão apenas a máscara. E aí, plantão retrasado, eles deram isso daqui. Isso aqui é um pouco difícil de usar, porque ele fica embaçado. Então, pra mim, principalmente que uso computador, que tenho que digitar, fica muito difícil de usar. E esse negocinho aqui, ele machuca. Então, eu tô mais ou menos usando, viu? E é isso que eles dão, gente. Uma máscara. É isso que eu uso. Agora, como proteção pessoal, eu estou usando minha touca, que eu estou levando, eu mesma estou levando. E lá no hospital também tem luva, porque, né, um hospital que não tem a luva, pelo amor de Deus, pode fechar. Então, eu estou usando luva também. Tá? É basicamente isso, ó. Máscara, luva, touquinha. Basicamente é isso. A Luziane do canal Lu Alves. Gente, vai lá ver o canal da Lu. Eu amo o canal dela, é maravilhoso. Ela perguntou: você é enfermeira? Como tá sendo trabalhar nessa crise? Apesar de eu começar o vídeo de branco, mas foi só uma brincadeirinha, tá? Não sou enfermeira, eu sou auxiliar administrativa no hospital, sou da recepção. E trabalhar nessa crise tem sido algo muito diferente. O fluxo de pessoas diminuiu muito e isso me assusta, porque, poxa, né? Tá muito diferente do que seria o normal. A Moura perguntou: como você consegue lidar com a perda de um paciente? Lá no hospital, infelizmente, um paciente falecer pode-se dizer que é algo comum. Muito triste você ver uma família perder alguém, você vê aquele desespero, aquele choro de alma, sabe, da pessoa, e você não poder fazer nada. Mas infelizmente nós estamos dentro de um hospital, então isso é algo que acontece. A Eliane Polina perguntou: já quis não ir trabalhar por medo? Sim, gente, eu queria passar minha quarentena em casa, vocês não têm noção. Porque quando a gente vê pessoas, principalmente pessoas que a gente conhece mesmo, dá medo. E se eu pudesse, eu passaria minha quarentena dentro de casa. Perguntou: você gosta de trabalhar na área da saúde? Eu gosto. Apesar de tudo, eu gosto. Eu trabalho na área da saúde já faz 10 anos. E eu acho que em alguns momentos eu já pude fazer a diferença na vida de outras pessoas. E creio que é um caminho de Deus na minha vida. Então tudo aquilo que Deus prepara pra mim, eu aceito com muito amor. Andrea perguntou: qual a sua área? Então eu trabalho em recepção, sou auxiliar administrativa. Thaís Maia perguntou: tá tendo muitos casos de Covid? As notícias reais não mostram. Como tá sendo agora? Bom, gente,
Lá no hospital, como eu falei, está acontecendo várias mudanças e existem setor específico para a Covid. O que isso demonstra? Demonstra que o vírus existe, que existe casos sim de Covid e que as pessoas estão morrendo por Covid. Com relação às notícias reais, eu acho que sim, que morreu mais pessoas do que foi falado e que tem mais casos também do que é falado. O que acontece com o exame demora muito para sair. Jaqueline CSV perguntou qual a área da saúde que é mais difícil. Eu acho que toda área, em todo emprego, tem sua dificuldade. Mas é claro que aqueles que estão lá dentro de uma UTI, com os pacientes lá com o Covid, estão passando por uma dificuldade maior. Mari perguntou, nesta época de pandemia, ficamos muito abalados. Como você tem trabalhado esse seu lado psicológico? Mais uma vez eu falo para vocês, o meu psicológico eu estou trabalhando na base da confiança e da fé em Deus. É só Deus que me sustenta. Quando eu começo a me sentir meia fraca, eu já corro para oração, já peço a Deus para me guardar e me livrar, e aí eu sigo. Ela também perguntou, como você tem lidado com o desespero da população quando chegam no hospital com sintomas? Até o momento, as pessoas em que eu atendi não se demonstraram estar desesperadas. Por enquanto, assim, eu não consegui ver ninguém que, vamos supor, saiu chorando. Se eu tenho visto pessoas próximas de mim com sintomas e como tem sido. Bom, lá onde eu trabalho, 5 pessoas que eu tinha convívio, 5 não, 4, que eu tinha convívio, pegou a doença. Uma pessoa, são 2 médicos, um dos médicos trabalhou lá e está entubado neste momento. O outro médico teve contato comigo há mais ou menos 2 semanas e também está entubado. E 2 auxiliares de enfermagem que estão em casa de quarentena por sintomas. E mais uma enfermeira também, que o exame dela deu alterado e ela também está em casa. Então, quando a gente vê pessoas muito perto da gente, a gente fica bem preocupada. Minha gente, eu vou trazer muita pergunta das minhas amigas Nini e Ju. A Ju falou assim, percebemos uma certa comoção dos gestores de hospitais, uma preocupação com os trabalhadores. A impressão que passa é essa, isso procede? Eles dão a vocês todos os EPIs necessários? Pra gente da recepção é tudo muito... eles falam que não existe protocolo e que a gente tem que usar. Eu acho isso errado. Eu acho que todo mundo dentro de hospital trabalhando tem que ter um EPI necessário. Então, como eu disse pra vocês, a gente ganha uma máscara. Essa máscara, ela dura 3 horas. E a gente ganha 4 máscaras para trabalhar durante 12 horas. Usado luva. Não é obrigatório usar luva, mas eu uso por conta da minha unha que é grande. Touquinha, eles não dão touquinha pra mim como recepcionista, então eu estou levando da minha casa porque eu não quero lavar meu cabelo todo dia. E além disso, deixa eu ver. E isso aqui eles deram quando a Ju perguntou se eles oferecem diariamente as máscaras, as luvas e o álcool em gel. Isso sim, álcool em gel tem lá pra gente trabalhar e álcool 70 normal. A Ju perguntou, vocês estão conseguindo fazer com que o público mantenha uma calma e a distância devida? Sim, está proibido de ficar entrando acompanhantes com os pacientes, principalmente no setor do gripário. Então, só entra o paciente se ele for maior de idade. E aí o pessoal da enfermagem fica de olho. A população quando chega ao hospital, respeitam vocês, funcionários, vocês estão sendo bem tratados? Agora, por conta do Covid, a gente tem sido muito bem tratado, sim, graças a Deus. Pelo menos eu não tive nenhum problema com nenhum paciente, nem lembro de ouvir meus colegas de trabalho falar que teve. Vocês que estão acompanhando cada situação, esse vírus está afetando muito até quem trabalha na área da saúde? Sim, gente, eu acho que um dos maiores afetados é o pessoal da área da saúde. Vocês não têm noção da quantidade de médicos e enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todo mundo do hospital, todos os funcionários em geral. Sempre tem alguém que está afastado. O próprio funcionário tem um problema respiratório ou porque foi infectado com o vírus. Existe grande chance de nós, funcionários da saúde, sermos infectados com o Covid-19. Vocês tiveram algum tipo de treinamento para saber lidar com os familiares que chegam com suspeita de coronavírus? Lá no hospital, agora que eles fizeram esse setor chamado gripário, existe toda uma preparação para o paciente entrar. Então, quando ele chega na porta, já tem um segurança e um auxiliar de enfermagem. E é ela quem tria esse paciente, pergunta o que ele está sentindo antes da gente abrir ficha. Então, a gente já sabe que se ela liberou para abrir ficha, é porque ele tem algum sintoma gripal.
E vocês sabem que o sintoma gripal, quando depois que passar no médico, pode vir a ser um Covid. Como é o final do expediente de quem trabalha na área da saúde com toda essa situação? Como você fica depois de atender pessoas com esse vírus e outros tipos de doença? Para mim é um alívio quando eu estou indo embora, de verdade. A limpeza, como gerência, estão unidos em prol à segurança de todos os funcionários para que nenhum sofra, tanto emocionalmente como a prevenção desse vírus? Lá no hospital aconteceu uma coisa muito diferente, em que a assistente social nos chamou para bater um papo. E aí esse bate-papo com ela foi muito bom, porque ela questionou coisas que a gente estava sentindo. Com relação aos outros funcionários, graças a Deus, a equipe em que eu trabalho, todo mundo é bastante unido. Então, a gente se ajuda bastante. Eles tratam seus familiares, tanto mãe, irmãos, marido, filhos, depois de ver que está crítico essa situação. A minha mãe mora embaixo da minha casa. Eu moro na casa de cima. Antigamente, eu chegava e ia tomar café na casa dela. Hoje em dia, eu já não vou mais. Então, eu venho direto para casa. E entrar dentro de casa virou um ritual, né? Eu tenho que passar álcool em tudo, inclusive nas maçanetas, já limpar o celular, deixo o meu sapato dentro de uma caixa, porque não dá pra deixar do lado de fora. Já vou pro banho, coloco toda a roupa pra lavar antes de poder deitar ao lado do meu esposo. Então, é isso que eu tento fazer. E aí, manter a higiene normal, né? Você tem que tomar banho. Sentiu após descobrir que um médico do local onde trabalho estava com coronavírus. Fiquei extremamente preocupada porque o médico que ficou com coronavírus, não vou citar nome, mas é uma pessoa muito querida por mim e por todos os meus colegas de trabalho. Então, toda a equipe ficou muito apreensiva. Ele, no momento, continua entubado, então eu peço muito orações a vocês. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Disse tudo o que eu pensava, são opiniões minhas, não sou médica, não sou da enfermagem. E estou dentro de um hospital, então eu peço a vocês, quem puder, fique dentro da sua casa. E vamos nos prevenir, nos cuidar, use máscara, faça sua prevenção e principalmente tenha fé. Tenha Deus dentro do seu coração, porque tudo na nossa vida que acontece é permissão de Deus. Então, se você tiver que pegar, você vai pegar. Se você não tiver que pegar, você não vai pegar. A mesma coisa pra mim, né? Então, é Deus que é nosso guia, é Deus quem conduz tudo na nossa vida e nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Se higienizar, tomar banho, lavar a mão. Quando for sair, use uma máscara. Se tiver gripado, procure ficar dentro de casa. Orem por nós da saúde. Peço muita oração de vocês para que tudo passe e que nós não sejamos atingidos assim de uma forma tão brusca. E se você não teve sua pergunta respondida, comenta aqui embaixo, mas eu acho que eu respondi todo mundo. E se você que está assistindo esse vídeo tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. De repente, se tiver muitas dúvidas ou vocês queiram perguntar mais coisas, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Beijos!